E o assunto de hoje são sobre tecidos que não amassam. Se você é aquela mulher que detesta passar roupa, então você precisa assistir esse vídeo. Olá, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e hoje nosso assunto é muito bacana, entender um pouquinho mais sobre as fibras, sobre os tecidos e o efeito visual que eles trazem para nós. Eu sempre insisto em dizer, gente, que não existe fibra boa ou ruim, todas acabam afetando o meio ambiente, mas você precisa entender o que vai te ajudar na sua necessidade do momento. Então vamos pensar que existem as fibras que são naturais, as fibras sintéticas, e as fibras artificiais. O assunto de hoje são sobre as fibras sintéticas. São aquelas fibras que são feitas através do petróleo, através do carvão, passam por uma modificação química e aí são produzidos os tecidos, Por isso que esse tipo de fibra é uma fibra que não amassa. E quais são eles? Nós temos o poliéster, que é o mais clássico de todos, que a gente encontra bastante. Temos também o acrílico, temos a poliamida e temos também o elastano, o nylon, que a gente pensa também nesse sentido. Vamos pensar assim. O primeiro deles, que é o acrílico, ele normalmente é feito sempre muito mais colorido e ele imita bastante a lã. Esse tipo de fibra, esse tipo de tecido que é desenvolvido, então vamos pensar assim. Primeiro é feito a fibra. Da fibra se confecciona o tecido. Só que quando a gente olha na etiqueta, nós veremos o nome da fibra, de onde foi retirado aquilo, como que foi produzido aquele tipo de material. Então, quando você olhar na etiqueta e ver lá o nome de acrílico, você vai saber que aquela fibra é uma fibra 100% sintética, naturalmente ela não vai amassar, só que naquele quesito ele vai lembrar bastante a lã. Ele tem sim uma resistência maior da luz solar, ele tem mais resistência mesmo no sentido das cores, Então as cores elas duram mais e ela vai ter naturalmente um brilho um pouco mais forte nesse tipo de fibra, nesse tipo de tecido. Já o poliéster, ele também é feito através da matéria-prima do petróleo e aí passa também por essa mudança, uma mudança química. É um tecido, Então vamos pensar assim, fibra, tecido e aí a peça específica, ok? Então, para a gente conseguir entender de uma forma fácil. Mas esse tipo de fibra é uma fibra que naturalmente tem uma alta resistência. O toque dele é um toque mais leve, é um toque que você percebe que tem um pouco mais de maciez. Óbvio que também depende da qualidade daquela fibra, porque tem poliéster que é bem podrinho, que é seco, assim, quando você toca, é uma sensação ruim. E tem outros que hoje, pelo avanço da tecnologia, parecem até mesmo uma seda, de tão flexível, de tão molinho que ele é. E ele também faz com que aquela peça, esse tipo de fibra, não encurte, perca menos as cores, exatamente por ser uma fibra 100% química. O que eu quero falar para vocês a respeito disso? Por eles serem 100% sintéticos, a respirabilidade dele é menor. Ou seja, se você é uma pessoa que transpira muito, que sua muito, cuidado com esse tipo de fibra, porque ele vai fazer como se fosse um isolante térmico. Então você vai sentir um calor a mais do que deveria sentir. Mas, por outro lado, é um tipo de fibra que vai durar mais, que a cor vai permanecer mais, é um tipo de fibra que não vai encurtar quando você lavar, e é claro que a necessidade de passar vai ser muito mais reduzida. Já o nylon, que também é uma fibra 100% sintética, a gente vê bastante em roupas de esporte. Então você percebe que ele também tem uma alta resistência, é muito fácil de secagem, então bate um ventinho, aquela roupa já secou, mas também a respirabilidade é reduzida.
Porém, é uma roupa que dificilmente vai ficar amassada. E por fim, temos também o elastano. O elastano é aquele que se estica. Hoje a gente fala muito da lycra, mas na verdade a lycra é a marca. O elastano, que é a fibra, e ele tem uma capacidade realmente de esticar e de voltar surreal. Então, quando você observa que em uma peça tem esse item, essa fibra elastano, você vai perceber que essa fibra tem sim uma resiliência muito grande. Ela vai e ela volta. Não podemos esquecer também da poliamida. A poliamida, normalmente a gente vê bastante em roupas de esporte também. Ela tem até um toque mais gostoso do que todas essas outras, né? Porque normalmente a gente vê bastante aquelas roupas de dormir, malha fria, né? Então a gente percebe que ela tem esse toque mais gostosinho, enfim, quase não amassa, mas também não deixa de ser uma fibra que a respirabilidade dela é reduzida. Então, quando você vê lá na etiqueta, né, o acrílico, o elastano, o nylon, poliamida, poliéster, são fibras que não irão amassar. Mas, por outro lado, também serão um pouquinho mais, vão deixar o seu corpo um pouquinho mais quente, porque, na verdade, quem esquenta não é o tecido, é o contato com a sua pele que cria esse efeito no seu corpo, né, da temperatura corpórea. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido bem essa aula, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês ainda mais na escolha do tecido ideal. Eu espero vocês lá no meu Instagram também, Sui Sartorato. Tem lá muita informação todos os dias para vocês. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.